Muito boa noite a você que está ligado aqui na TV Vale. Começa agora mais um Vale Esporte. Você nos acompanha pelo canal 25 da NET ou pelo site tvvale.net.br. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os artilheiros do Brasileirão. Tem também a participação do presidente do Mantiqueira, Dado de Oliveira. A Laranja que garantiu a classificação para a segunda fase do Paulista da segunda divisão. Dado vai falar também sobre os 10 anos do Mantiqueira e o momento do futebol brasileiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E nós vamos começar então, Zé, falando então sobre os artilheiros do Campeonato Brasileiro de 2015. Mas primeiro vamos saber quem são eles. Isso mesmo. É o Ricardo Oliveira, né, Rafa? Um dos jogadores mais experientes do futebol brasileiro, liderando a lista aí dos artilheiros da competição. Com certeza. O Ricardo Oliveira, que é jogador do Santos, chegou à equipe santista no início da temporada com um contrato muito curto e agora, pelo que ele fez no Campeonato Paulista, fez com que o jogador renovasse o seu contrato junto com o Elano para a sequência aí do Campeonato Brasileiro. E para você acha que está faltando algum nome então nessa artilharia aí do campeonato? Olha, são nomes de centroavantes. Palmeiras que tem ali o Leandro Pereira, mas é muito pouco ainda. O Palmeiras tem vários centroavantes. O Cristaldo, que é o artilheiro da temporada, não apareceu nessa lista do brasileiro. O Corinthians, com a venda do Guerreiro, não tem um nome de referência no ataque. Então faltam assim alguns nomes. O Brasil, que está muito escasso de camisa 9, não tem jogadores com aquela capacidade de marcar gols, aquele homem presença de área para resolver a situação. Zé, e nenhum desses nomes do brasileiro, né, dos artilheiros, estão relacionados na seleção brasileira. Não está na hora então de dar uma chance talvez para o Ricardo Oliveira, né, que até mesmo o Alexandre Pato, o que você acha? Sim, o Ricardo Oliveira já é um veterano, né, já é um jogador com mais idade, acho que para a seleção brasileira não seria o ideal. O Alexandre Pato já teve a sua oportunidade para vestir a camisa da seleção, teve uma boa temporada, boa passagem pelo Milan, voltou ao Brasil, para o Corinthians, não foi bem, foi emprestado para o São Paulo, tem aqueles seus altos e baixos, mas pelo momento que a seleção brasileira está passando, pelos jogadores que vêm sendo convocados nos últimos amistosos e também torneios que o Brasil disputou, acho que o Alexandre Pato merece uma vaga. E nós falamos dos goleadores do brasileiro, agora vamos falar então dos responsáveis pelos gols dos artilheiros, que são então os líderes de assistência. Exatamente. Zé, né, o único armador que está entre os líderes de assistência é o Lucas Lima. Outros, né, são quase os laterais, né, Rafa? A gente vê na imagem aí, tem o Patrick, o lateral do Atlético Mineiro, o Egídio também, que não está nessa lista, mas é um jogador que aparece muito bem para fazer aquela assistência. Teve um jogo que ele deu 2 assistências em 2 bolas aéreas. Então a gente vê que o momento dos camisa 10 aqui do Brasil é muito pouco, né? A gente vê mais jogadas pelas laterais, pelas linhas de fundo, cruzamento até do meio campo. Hoje os treinadores estão preferindo jogar mais pela beirada do campo do que pelo meio. Então falta sim o camisa 10. Temos ali também o Giovanni Augusto, junto com o Lucas Lima, que é meia. O Giovanni, que é um jogador do Atlético Mineiro. O Palmeiras queria a contratação do Giovanni Augusto, que estava no Figueirense até o ano passado. Mas falta sim aqueles jogadores de meio campo, aquele camisa 10, e parar um pouco essas jogadas nas laterais. E entre os líderes de assistência está o gordinho, né, o Walter. Além de goleador, jogador do Atlético Paranaense, é um bom garçom, né? O Walter, eu costumo dizer que o Walter é jogador de futebol. Ele é muito bom, ele é inteligente, ele sabe o que está fazendo. Claro que a forma física atrapalha um pouco, mas a inteligência que ele tem de pensar nas jogadas antes de finalizar qualquer jogada de linha de fundo, qualquer drible, qualquer arrancada, o Walter tem essa capacidade e, além de ser um grande goleador, é um ótimo garçom, né, como diria na linguagem do futebol. Com certeza. Agora eu te pergunto, e o Ganso? Não está fazendo uma boa fase. Brincadeira, né? O Ganso, um jogador que despontou com a camisa do Santos, teve aquela equipe fantástica com o Neymar, com o André, Paulo Henrique Ganso, Marquinhos, que já era veterano naquela época, não foi bem, depois sofreu uma lesão no joelho. Depois disso daí, acabou o Paulo Henrique Ganso. Foi vendido para o São Paulo e lá no São Paulo faz mais baixos do que alto. Não é nem o Alexandre Pato que nivela um pouco, dá uma partida boa, joga uma partida mal. O Ganso não. O Ganso a cada 10 partidas faz 8 partidas ruins, uma mais ou menos, e joga uma bem. Então tem que rever os conceitos, abaixar um pouco a bola, porque eu acho que para o futebol do Ganso que ele vem apresentando, tem que falar menos. É uma triste situação. E o Brasil segue então carente do camisa 10, né? Você acha que algum jogador do Brasileirão pode assumir a seleção brasileira? Olha, para vestir a camisa 10 eu acho complicado, o Brasil não tem.
Eu acredito que o Lucas Lima, jogador do Santos, merece sim uma vaga para a seleção brasileira. Já foi Everton Ribeiro, já foi o Ricardo Goulart, até o Firmino para a seleção. Por que não o Lucas Lima, que vem fazendo excelentes campanhas com a camisa do Sport e agora com a camisa do Santos. É isso mesmo. Infelizmente, então, a situação, né, da seleção de futebol brasileiro está cada vez mais complicada. O que está acontecendo, Zé? Está complicada eu acho que a situação. O futebol hoje, Rafa, é muita fala, muita gente falando. Garoto de 18 anos, acho que joga muita bola. Já acha que é craque, já né? acha que é craque. Eu não tenho nada contra, mas é aqueles jogadores de 18 anos que já enche o braço de tatuagem, já faz um penteado diferente, já compra aquela chuteira chamativa, acha que é craque de futebol. Acho que não discriminando quem faz isso, claro que não, claro, né? que não, mas tem que parar um pouco com essa situação. Vê o futebol de antigamente, os jogadores nem penteavam o cabelo. O futebol é bola no pé, futebol né? é bola no pé, usava chuteira preta, usava aquele short que era feio demais, né? Era bonitinho. Era feio demais. Então, o futebol brasileiro está muito modelo para pouco futebol. Tem aquela famosa fala também que é muita arte, né, e pouco futebol. Muita arte, muito dinheiro para pessoas que 18 anos, jogadores de 18 anos aí ganhando uma fortuna. É claro que o futebol, na minha opinião, para esses jogadores fica de segundo plano. Tá certo. Só que, gente, o Vale Esporte faz uma rápida parada. Não sai daí, porque daqui a pouco nós vamos ter uma entrevista com o presidente do Mantiqueira, o Dado Oliveira. Voltamos já. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras e mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. E o Vale Esporte está de volta agora com a participação, então, do nosso querido amigo Dado Oliveira, ele que é presidente do clube aqui de Guaratinguetá, o Mantiqueira, e presidente e clube fizeram aniversário na semana passada, dia 4 de agosto. Dado, muito obrigada por você estar aqui presente conosco. Grande prazer, muito obrigado pelo convite. E fizemos 10 anos, né? Uma data feliz, uma data importante para a nossa equipe e para mim também, que por coincidência, meu aniversário coincide com o aniversário do Mantiqueira. Uma bela coincidência, então, né? Uma ótima coincidência. Será que foi coincidência mesmo, né? Ou não, né? Fica essa incógnita aí para o pessoal de casa. Só que, Dado, vamos começar o nosso bate-papo, então. E antes de a gente falar dessa boa fase que o Mantiqueira vem passando, vamos falar, então, desses 10 anos de história, né? Muito trabalho aí. Muito trabalho, foram 10 anos de muita dedicação. Me lembro que quando era uma franquia do São Caetano, Azulãozinho, né? A gente tinha muito esforço para dar o início, o primeiro pontapé a esse trabalho. Isso em 2005, depois que nós criamos o Mantiqueira, né? Aí tivemos um período de muita dificuldade, 2006 a 2010, finalzinho de 2010, e depois veio realmente a instituição da filiação do Mantiqueira em janeiro de 2011, onde nós passamos a jogar o campeonato profissional da segunda divisão. Então, durante esse período todo, foram períodos difíceis, de muita luta, de muita vontade e principalmente muita perseverança para que a gente pudesse chegar ao que é hoje um clube que vem jogando a quarta divisão, a segunda divisão, mas normalmente a gente sabe que são 4 divisões e sem falhar nenhuma. Todos os anos o Mantiqueira participa do time do campeonato profissional. Exatamente, Dado, muito boa noite para você. A gente sabe que é complicado quando se inicia um trabalho.
Eu queria saber de você, como foi naquele início de aquele agosto de 2005, onde o Dado começou a implantar o Mantiqueira, aí veio 2006 até 2010, que você falou que foi um sacrifício. O que mais te deu forças para continuar esse trabalho e fazer o Mantiqueira hoje um clube respeitado aqui na região? E também no mundo inteiro, com o seu objetivo, que é o Fair Play. Sim, eu me lembro direitinho que a escolinha, que era uma franquia do São Caetano, ela foi muito bem treinada, foi muito bem montada, né? E aí tivemos a participação do nosso primeiro treinador, o Alberto Veras, um rapaz extremamente profissional, e ele trouxe o profissionalismo, porque ele sim foi atleta, foi jogador, foi técnico de times profissionais, o caso da Esportiva de Guaratinguetá, Corinthians de Caçapava, então ele trouxe esse profissionalismo e a gente adquiriu isso e surgiu a ideia de um empresário da cidade para que fizesse um time. A gente fez, instituiu o Mantiqueira. Agora, por dificuldades financeiras, acabamos não seguindo adiante, né? Então, foi um período muito difícil, mas um período gostoso. Eu me lembro direitinho aquela vibração. O Mantiqueira nasceu de momentos maravilhosos, simples, pequenos, uma franquia, uma escolinha de futebol que se transformou num time, mas muito vibrante, uma equipe maravilhosa, comandada na época por Alberto Veras, e que fez dessa escolinha um time que hoje, como você diz, tem o reconhecimento nacional e até internacional. Agora, Dado, queria saber também de você, por que Mantiqueira? Sim, quando da criação do time, né, a gente pensou em vários nomes. Por exemplo, a ideia inicial nasceu na rua Guaranis, esquina com a Guaicurus. Então, o primeiro nome que você vê é Guaranis. Só que já existe o Guarani de Sobral, o Guarani de Campinas, né? Aí eu olhei e pensei comigo, eu acho que a gente precisa de um time que não seja somente da cidade de Guaratinguetá. A região metropolitana do Vale, que agora é uma realidade, naquela época ainda era estudo, precisa de um time. E aí eu olhei para a Serra, então eu vi que a Serra da Mantiqueira é comum desde Cruzeiro até Jacareí. Então foi pronto, tá aí, o time vai se chamar Mantiqueira. Aí perguntei para algumas pessoas, que a gente sempre tem que saber a opinião das pessoas, né? E todo mundo disse, não, Mantiqueira é um nome bonito, E aí nós só colocamos o H entre o T e o I para poder diferenciar de outras marcas, né? Tem Mantiqueira, tem água, tem leite, tem madeireira, mas com H é só o Mantiqueira Futebol. Justamente o H, né? Não, mas tem muita gente que pergunta, está escrito errado? Não, tem o H mesmo, tem que ter. Muita gente até diz isso é por causa do Corinthians. Não é. É porque... Eu ia gostar se fosse por causa do Corinthians. Muita gente fala, mas não é, porque quando eu fui ao contador, ele digitou a palavra Mantiqueira, mas aparece uma montoeira, né? Aí ele disse, coloca alguma coisa para diferenciar. Então nós colocamos um H, que não muda a pronúncia, mas mudou a escrita. E aí a gente viu que não tinha nenhuma outra escrita do Mantiqueira com H e permanecemos, registramos a marca, hoje já é marca registrada Mantiqueira com TH. E deu certo. É difícil registrar um nome assim, né, Dado? Porque sempre tem bastante, sempre tem vários. Mantiqueira com H conseguiu se diferenciar. Conseguiu se diferenciar, ficou mais bonito, né? Tem um charmezinho. Tem um charmezinho, claro. Lógico, tem uma estratégia de marketing aí no meio também. As pessoas dizem que eu gosto muito de trabalhar com marketing, mas não é. Nasce espontaneamente e acaba se tornando, mas eu não sou marqueteiro, não é falsa modéstia, não. Gostaria de ser, acho lindas as pessoas que têm essa capacidade de visualizar as coisas, mas não é. Comigo acontece naturalmente e vai seguindo e acaba dando notícia, tudo, mas não tenho a pretensão de ser uma coisa que eu não sou, que é marqueteiro. Antes de entrarmos no assunto do Mantiqueira, que passa por uma boa fase no Paulista da segunda divisão, queria saber de você, Dado, daquelas pessoas que estiveram com você em 2005, naquele início de Mantiqueira, quantos estão com você até hoje? Quem são eles? Ou você deu esse trabalho a partir de um tempo sozinho? Olha, uns passaram, outros permaneceram. A Nilmara Alves, naquela época, já era preparadora física, porque a gente precisava de um preparador físico que tivesse o CREF, e aí nos foi apresentada a Nilmara Alves. Naquele momento ela tinha recém terminado o curso de Educação Física, veio com o CREF, onde assinava como professora responsável. Damasceno Fidelis, que é uma pessoa que está conosco desde o início, né,
que também abraçou a causa, e quando nós paramos um pouco, esperando o financeiro melhorar, ele sempre permaneceu comigo, levando alguns atletas para os clubes, né? Então, são pessoas que continuam conosco, e outros que não estão mais. O Carlos Magno, por exemplo, que iniciou conosco, hoje é o preparador de goleiros da base do Corinthians, começou com a escolinha do São Caetano, que era a franquia, no Mantiqueira. Então, nós temos orgulho hoje de ter um preparador, dos melhores que tem no Corinthians, que começou conosco, né? E os outros seguem a sua vida em outras modalidades, mas quem permaneceu mesmo foi o Damasceno Fidelis, nosso vice-presidente, e a treinadora Nilmara Alves. E a Nilmara Alves, que acaba sendo também a questão-chave, né, do time, porque muitas pessoas questionam, perguntam, nossa, como que é ter um bando de homens ali sendo comandados por uma mulher? Como que é? É complicado trabalhar com uma mulher no comando da equipe ou não? Porque a filosofia do clube, né, como o José Antônio falou, é um destaque não só aqui no Brasil, mas também internacionalmente. A Nilmara não tem muito problema, porque nós temos uma coisa no Mantiqueira, que é zelar pela disciplina. E quando você tem disciplina, não há muito problema para que as regras sejam cumpridas. E se você tem regras claras, simples, que todos possam cumprir, basta cumprir para que haja respeito, para que haja toda uma facilidade no trabalho. Então não há muito problema não, Nilmara não teve nenhum problema de indisciplina. Claro que às vezes um atleta gostaria de estar jogando, o outro não, mas as substituições todas acontecem naturalmente. Então, essa questão de ter uma treinadora, uma mulher no vestiário, nenhum problema. A gente tem todo um respeito, trabalha profissionalmente da melhor maneira possível, e os nossos atletas são atletas exemplares. A gente já traz atletas com esse perfil, e durante as competições eles têm comportamentos exemplares. Nós temos muito orgulho de trabalhar com esses meninos. E é bom que quebra o tabu também, né? Exatamente, uma treinadora já faz tempo, né, desde o início do Mantiqueira, e que hoje permanece o seu trabalho, desta vez como treinadora. Agora, Dado, quero saber como é que está o coração neste momento do Mantiqueira, um momento bom, quarto colocado, uma rodada de antecedência, no início teve aqueles altos e baixos no campeonato, mas conseguiu se reerguer e hoje está em quarto colocado, já se classificou, né, para a próxima fase, segunda fase do Campeonato Paulista, segunda divisão. Este ano sai o churrasco no final do ano? Ah, não esqueceu, né? Vocês estão convidados para o churrasco, né? Agora, como eu sempre digo, para os atletas, para a comissão técnica, para os torcedores, é um degrau de cada vez. Realmente, nós conseguimos a classificação com uma rodada de antecedência, isso é maravilhoso, isso nos dá um pouquinho de paz para esse jogo, porque o futebol implica em muita tensão, muita tensão. Que acaba atrapalhando um pouco, né? Atrapalha, às vezes. Agora, não é diferente. Se você quer entrar para o futebol, para o esporte, se prepare o coração, porque é muita tensão. Mas a gente conseguiu uma classificação, então, esta semana a gente vai ter um pouquinho de paz para trabalhar. Não é que não tinha tensão dos próximos jogos, né? Agora, para a sequência do campeonato, sabemos que vai ser muito mais difícil, porque os times que vêm estão fortes, aqueles que estavam mais ou menos ficaram pelo caminho, eram 30, só ficaram 12, então começa um outro campeonato muito mais difícil. E eu sempre digo, vamos tentar subir um degrau de cada vez, porque a gente quer alcançar o topo. Mas se não subir um e outro, se quiser subir de uma vez, aí não consegue de jeito nenhum. Um de cada vez a gente acha possível e é o que nós queremos. Se você está no primeiro degrau, ficar pensando no terceiro, acaba tropeçando no segundo, né, Dado? Eu sempre digo que se você tiver que fazer 2 gols e quiser fazer o segundo antes do primeiro, você não faz. Então faz um, faz o outro, aí pode até sair outro. Então tem que ter maturidade, tem que ter paciência para que você possa atingir os objetivos. Se não tiver, não a consegue atingir de jeito nenhum. E é um momento de tranquilidade, né? Todo mundo gosta quando passa um aniversário, ter um momento tranquilo, ter um momento feliz, alegre. E o Mantiqueira está neste momento. Fez 5-0 fora de casa a última rodada, conseguiu a classificação e agora vai jogar em casa no próximo final de semana, estádio Professor Dario Rodrigues Leite, e vai ser um jogo de festa, um jogo festivo, mas já pensando, não deixando fugir o foco da próxima fase da segunda divisão, que é muito complicado também, né, Dado? Sim, a gente vem de 2 bons resultados, né?
jogamos contra a União Suzano, vencemos fora de casa, um jogo decisivo, porque ali era, entre aspas, matar ou morrer. Ali era tensão. Era muita tensão, fomos para esse jogo e foi um jogo franco, um jogo aberto. Olha, sinceramente, a gente perdia uma oportunidade, eles perdiam outra, a gente perdia, assim foi até os 35 minutos, quando a gente fez 1-0. Aí sim, eles acusaram um golpe e a gente conseguiu ir para o intervalo com 1-0, no segundo fez o segundo e o terceiro. Mas foi um jogo muito tenso, muito difícil. O jogo contra o Diadema, a gente já sabia que o Diadema não tinha mais nenhuma pretensão no campeonato, mas não queria perder, porque no jogo anterior eles haviam vencido a equipe do Jabaquara. Então a gente já entrou focado para procurar fazer o gol logo no início. E a bola entrou, o gol saiu. Então isso nos deu essa tranquilidade de no próximo jogo podemos utilizar alguns jogadores que a gente quer ver, né? E um jogo festivo agora, com toda a responsabilidade do mundo, buscando a nossa vitória, porque eu sempre disse e repito, independentemente do Mantiqueira estar classificado ou desclassificado, lutando pelo título ou não, o Mantiqueira sempre busca a vitória. É claro que a gente não combina com o adversário, eu sempre digo, nós respeitamos, nunca a gente diz, vamos lá e vamos ganhar, não, nós queremos ir lá e queremos ganhar. Agora, a circunstância do jogo é que diz se a gente é merecedor da vitória, se volta com os 3 pontos ou se não. Mas a vontade, ela sempre existe. Vou colar uma pergunta na outra agora. A primeira é porque tem um jovem do Mantiqueira, 16 anos, volante, que vai poder jogar este final de semana, neste domingo. No segundo tempo, podemos ver a carinha dele como volante ali. Queria que você falasse um pouco sobre esse jogador. E se você acha que o Mantiqueira, os jogadores do Mantiqueira estão bem preparados psicologicamente por essa tensão que acabamos de falar para entrar nessa segunda fase. Pois é, falando do Júlio, é um jogador aqui de Guaratinguetá, que é exemplo do Léo, do Gustavo, são jogadores que vêm conosco desde o sub-15, sub-17, hoje Léo, Gustavo são destaques do profissional, do Robertson, que é o número 10, esse está desde a época da escolinha, né? Desde que tinha 13 anos ele chegou conosco, e agora tem o Júlio, que é um jogador diferenciado, porque ele treina muito, ele é muito amadurecido, né? Então às vezes a gente tem jogadores talentosos no nosso time, mas que ainda não atingiu aquela maturidade, e o Júlio está um passo adiante no quesito maturidade, vai para o jogo, deve entrar, isso fica a critério da Nilmara, mas está sendo preparado para que ele entre no jogo, provavelmente no segundo tempo, para que as pessoas possam conhecer mais um atleta que, com toda certeza, daqui a algum tempo será titular do Mantiqueira e, no meu modo de ver, titular até de times grandes com possibilidade de seguir voos mais altos. E como você falou também a maturidade, pela idade dele também, né? Apenas 16 anos. Né? Apenas 16 anos, né? Mas já tem uma cabeça de adulto, treina como adulto. E os outros jogadores, respondendo a sua segunda pergunta, esse sofrimento que a gente passa, perdemos 4 partidas consecutivas, isso é amargo, você não consegue dormir, depois que você perde um jogo, e a bola não entrava, então esse sofrimento, essa dureza que é, você chega em casa, depois de um jogo duro, em que você às vezes até nem merecia perder, mas perde, isso amadurece, aquilo que não te destrói, fortalece. Eu acho que por tudo isso a equipe vem passando por todas essas fases e vem com a cabeça boa para a próxima fase. Só que eu sempre digo, do outro lado também tem times bons, preparados e que trabalham. Então é preciso ter um respeito muito grande, focar naquilo que a gente quer e vamos para o jogo. Muita atenção nisso tudo. E já para fechar esse bloco, então, a respeito do elenco, como que tá? Vai ter novas contratações? Já estão no mercado dando uma olhada aí? Olha, a todo instante eu recebo às vezes uma ligação ou outra, as pessoas me oferecendo o jogador. O Mantiqueira é um time simples, é um time que paga pouquinho, porque nós sabemos as dificuldades financeiras, mas é um time que muita gente quer jogar, é uma vitrine maravilhosa. Então, a gente tem recebido, só que só podemos trocar 4 jogadores, não é nem acrescentar, trocar. 2 vagas nós temos, 2 jogadores, o Peixoto foi emprestado ao Guaratinguetá e o Danilo foi emprestado ao São José dos Campos, está indo até para outro time. Essas 2 vagas estão abertas. Pode abrir
mais uma ou duas. Então, provavelmente, nós teremos 2 ou até 4 reforços, desde que tenha o mesmo perfil da nossa equipe, a mesma qualificação daquilo que a gente vem apresentando. Porque nós não vamos trazer nenhum jogador badalado para entrar num grupo que conquistou uma classificação e que é merecedor dessa vaga. Então, a gente vai pensar muito na hora de trazer alguém. Exatamente. Mantiqueira, então, já está classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista de 2015. Agora, lembrando, classificaram 12 equipes, 6 de cada lado, em 2 grupos, né? 6 equipes em cada grupo. Os 2 primeiros de cada grupo vão estar na Série A3 de 2016 e os 2 primeiros de cada grupo vão fazer a final do Campeonato Paulista da segunda divisão. É isso aí, a gente faz uma rápida parada agora, mas não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai continuar com o dado e vamos falar também sobre a atualidade do futebol brasileiro. Nós voltamos já. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras e mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. O Vale Esporte está de volta e nós vamos continuar com a participação do presidente do clube aqui de Guaratinguetá, o Mantiqueira, o nosso querido amigo Dado Oliveira. Dado, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a atualidade do futebol brasileiro, né? Exatamente, José? já falamos sobre os 10 anos do Mantiqueira, o atual momento da Laranja Mecânica aqui do Vale do Paraíba. Agora eu quero saber de você, Dado, o que você está achando do atual momento do futebol brasileiro? Está numa baixa muito grande, essa é a minha opinião. O Campeonato Brasileiro da Série A, muitos jogos fracos para ser a elite do futebol brasileiro e também a nossa seleção. Olha, depois do fiasco do 7-1, né, a gente entrou num parafuso. Agora, eu acho que o Brasil começa a reformular e reconquistar o público, pelo menos. Você percebe que os jogos nas capitais têm levado bastante gente aos estádios. Isso é muito bom, por quê? Porque nas arenas que foram construídas, o torcedor tem segurança, o torcedor se sente à vontade para ir torcer, não para ir fazer baderna, como acontecia em jogos clássicos, né? Agora não, tem tido menos baderna e mais torcedores. É claro que nós sabemos que os principais craques do Brasil estão jogando na Europa. É o poder econômico, vale o dinheiro, não dá para você manter aqui um Neymar, um Lucas, Davi Luiz, Thiago Silva, não tem jeito. A Europa paga. Então nós ficamos aqui com um segundo time. E dentro disso, o Brasil vai se recompondo, passando esta fase do 7-1. Eu acredito que nos próximos meses, quando afunilar mais o Campeonato Brasileiro, agora com a Copa do Brasil tendo esses jogos mais decisivos, esse mata-mata, nós poderemos ter jogos melhores e aí o público que começa a voltar incentiva e o Brasil pode se reconstruir. Para os próximos anos nós teremos um Brasil melhor, mas com toda certeza chegamos ao fundo do poço. Exatamente. Tivemos uma atitude bem legal lá em Porto Alegre, no jogo entre Grêmio e Internacional, onde parte de alguns ingressos, né, foram destinados à torcida do Grêmio, mas o torcedor gremista que comprava um ingresso teria que levar um torcedor do Internacional, com a camisa do Internacional. Eu achei bem legal essa atitude, isso mostra que a rivalidade é apenas dentro de campo, né, Dado? Não fora. É uma atitude interessante, essa questão da torcida mista, é muito bom. Futebol
entretenimento. Nós tivemos um período em que alguns dirigentes criavam uma rivalidade que passava da rivalidade para a guerra, né? Era aquela teoria de que o Vasco precisa acabar com o Flamengo precisa acabar com o Vasco. Isso é uma bobagem. Um só é grande porque o outro existe e é grande também. Então agora nós temos uma mentalidade diferente, que um precisa do outro para ser grande, e isso começa a mudar. E o exemplo vem lá do Sul, com a torcida mista. Em São Paulo nós já temos bons jogos, torcedores indo ao estádio para torcer. E a gente espera isso. O futebol tem que ter a rivalidade, mas uma rivalidade sadia. Futebol é entretenimento. Eu não gosto de usar a palavra guerra no futebol. Eu não quero um time de guerreiros, quero um time de jogador de futebol. Porque se eu quisesse um time de guerreiros, eu ia no Exército, Marinha e Aeronáutica e traria de lá soldados. Não, eu quero um time de jogador de futebol. Agora, claro que tem que ter garra, tem que ter disposição, tem que ter vontade de vencer, isso sim. Mas guerra é outra coisa e nós não podemos fazer guerra, nós podemos fazer entretenimento, futebol. Que é bem diferente, né? Guerra do futebol, não tem nem Bem como diferente. a gente comparar. E já que você falou do Vasco, eu queria saber a sua opinião. O que acontece com os times que vencem os campeonatos paulistas e chegam no Brasileiro? É um fiasco, está acontecendo com o Santos, que vende algumas vitórias, mas o Santos e o Vasco nesse Campeonato Brasileiro, que estão lá embaixo na tabela, e foram os campeões estaduais, né? O campeonato regional, ele às vezes engana. No caso do campeonato do Rio de Janeiro, onde você tem os 4 grandes, Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense, e o campeão, de repente, acha que tem um time muito bom, mas às vezes não tem. Quando vai para o nacional, não dá. Caso também em São Paulo, só que em São Paulo, enquanto o Santos jogava o Campeonato Paulista, o Corinthians e o São Paulo estavam com a cabeça na Libertadores. Então também engana um pouco, né? Então tem essa coisa, você tem que ter o regional, eu até achava que o regional poderia ser um pouco mais curto, o regional como laboratório, mas eles têm que entender que o Campeonato Brasileiro da Série A é muito difícil, porque tem 12, 15, às vezes até 16 clubes em condições de disputar o título. Diferente, por exemplo, do Campeonato Espanhol, onde você tem Barcelona e Real, Real e Barcelona, Barcelona e Real e acabou. Aqui no Brasil não. Você tem mais times. Isso equilibra muito, e quando o time não vem bem estruturadinho, ainda que seja grande, caso de Palmeiras, Corinthians, Botafogo, Vasco, acabam caindo para a segunda divisão. Você pega um Sport Clube do Recife, um Atlético Paranaense bem arrumadinho e acabam surpreendendo. E se não cai um pequeno, tem que cair um grande, né? Claro. Dado, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. As portas da TV Vale estão sempre abertas para você e do Vale Esporte também. Eu que agradeço a vocês, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, pela maneira como que vocês conduzem o programa. É um grande prazer, uma satisfação para a equipe, para a torcida, para a diretoria do Mantiqueira, comemorar 10 anos juntamente com vocês. Estamos juntos sempre aqui com vocês, quando vocês quiserem. Tá certo, esse foi o Vale Esporte de hoje, então muito obrigada, Dado, parabéns novamente pelos 10 anos, e amanhã tem muito mais, esperamos por você. Tchau, tchau.